Eu sou a Valesca, sou assessora do Dr. Bactéria e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí uma convidada que veio da cidade de Sorocaba para nos brindar com os conhecimentos muito importantes, porque remetem a Ponce de León, falando da fonte da juventude. E nosso tema é longevidade com Fernanda Martins. Gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu agradeço, obrigada pela oportunidade, viu? Pelo convite. Agradecimentos aí à fantástica Adriana Almeida, né, que gentilmente nos proporcionou esse encontro aqui, tá? Exatamente, gratidão. Fernanda, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória profissional, e aí nós entramos no tema, tá? Claro. Bom, eu me formei em Educação Física. Assim que eu me formei, eu emendei a faculdade de Fisioterapia, porém, eu não finalizei a faculdade. Por quê? Porque ao final da faculdade de Educação Física, eu já ingressei uma especialização em Fisiologia do Exercício voltado para o crescimento na USP. Interessante. E nessa pós-graduação, eu encontrei um projeto de pesquisa, que na época era o CECAF, né, o Centro de Exercício e Atividade Física da USP. E nessa trajetória da pesquisa, eu me encontrei na área do envelhecimento. Interessante. Quando eu terminei a faculdade, iniciei essa pós, eu ainda tinha dúvidas sobre a área que eu ia seguir dentro da educação física. E essa especialização, ela simplesmente, foi assim, amor à primeira vista. Por quê? Porque quando eu observei ali, dentro do centro de pesquisa, a possibilidade de mudar o corpo humano, a sua biologia, através do movimento, naquele momento, né, da pesquisa, eu fiquei encantada com a possibilidade de pensar, através de uma tela mental, como eu poderia envelhecer. Isso é mais importantíssimo, porque assim, ó, você tinha aquelas, ou você podia ser professor de academia, você poderia ser professor de escola, um monte de coisa, e aí entrou essa parte que foi um divisor de águas para você. Foi um divisor de águas, porque quando eu observei a pesquisa acontecendo e observei na prática, né, por exemplo, as pessoas que chegavam com uma determinada fragilidade, né, estrutural. Então a pessoa chegava de cadeiras de roda. E aí, a partir do movimento, do fortalecimento, ela passava a se sustentar, né, ficar em pé. E eu já imaginava assim, aquele desenho que a gente fazia de uma pessoa idosa, arqueadinho, com a bengalinha. Sim, perfeito. Que aquilo não deveria acontecer. Como que eu vou projetar uma pessoa, né, idosa, e como eu vou representar uma pessoa idosa dessa forma, se eu via a possibilidade, né, do movimento intervir nisso, na qualidade, né, desse envelhecer. Então eu me apaixonei, foi aí que eu me inseri. Eu assim, fui uma ajudante, acho tão participativa, tão interessada, que eu fui convidada a estar no projeto e eu fui convidada a trabalhar, depois que esse projeto finalizou, na parte particular, porque aí abrimos, o responsável, né, pelo projeto, abriu uma empresa, uma academia, uma clínica, né, de fortalecimento muscular para idosos. Então, eu brinco que eu sou filha profissional, né, do Dr. José Maria Santarém, Que bacana. porque ele é um fisiatra e reumatologista pioneiro na prática do fortalecimento muscular para doenças no envelhecimento. Então, eu me encantei com esse mundo e aí, a partir daí, estou mais de 20 anos na área do envelhecimento. Que bacana. Só que isso ainda não me satisfez como profissional e também como usuário.
O que eu queria porque hoje a gente tem uma estatística bastante interessante. Nós temos muitas pessoas atentas, né, à questão da saúde e ao envelhecimento. Então, por conta dessa atenção, nós temos uma expectativa de vida elevada hoje, né? Sim. Então, antigamente, você tinha uma expectativa de vida por volta de 60 e poucos anos de idade. Hoje a mulher já vive até 76 anos de idade e o homem um pouco menos, 72. Né? Morreu uma senhora no Japão com 119 anos. Mas um estilo de vida, né? Eu vou até falar aqui, né? Sim, sobre a questão do estilo de vida, né? Das escolhas, né? E os orientais têm que, o ocidental ainda precisa aprender muito, né? Mas esse é o objetivo, né? O meu objetivo é transmitir para as pessoas essa consciência, se despertar, né? Para a sua saúde, para a sua vida e como que vai ser a sua vida. Porque assim, nós vamos todos envelhecer. Sim. Todos nós. Idoso sim, mas velho nunca. Todos nós vamos envelhecer, mas a forma como nós vamos envelhecer, porque os dados eles mostram que nós estamos vivendo mais. Aí entra o papel da longevidade. A longevidade é você viver além das expectativas. A expectativa de vida é 76. Eu vou viver mais tempo. Hoje a gente vive mais tempo e a gente vai ter aí uma porcentagem de idosos em 2025, a gente está aí há 3 anos, tá? De 31 milhões de idosos no Brasil. Então, olha como mudou. Quando eu era garoto, era um país jovem. E hoje inverteu. Exatamente. Então, por que inverteu? Hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem a medicina que evoluiu bastante, né? Então a gente tem as vacinas, a gente tem um tratamento, né, de imediato. Então você apresenta uma doença, você vai ao médico, aí ou você tem um medicamento que você cura, ou você tem um medicamento que você controla. E você vive mais tempo. Só que os dados ainda são muito tristes sobre a forma como você vive esse tempo que você tem a mais. Então, quando eu falo de longevidade, e eu inclusive nessa jornada, né, estudando envelhecimento, eu passei a mudar a forma de falar. Eu não falo, a gente vai envelhecer, mas eu passei a comunicar sobre longevidade no envelhecimento. Porque as pessoas ainda têm receio de envelhecer. O envelhecimento parece que é uma palavra pesada, mas longevidade, ela traz uma leveza. É verdade. É o ressignificado. Porque tem gente que cada vez que muda o calendário fica mais depressivo. Então tem que mudar. Não quer comemorar, exatamente. Não, depois de certa idade eu não comemoro mais. Como não comemorar a vida? Exatamente. Né? E cuidar da saúde mental. Né? E aí que vem a questão do porquê que eu mudei a minha trajetória e fui para a longevidade. Eu comecei a perceber que eu não perdia as pessoas pela condição física, pela doença. Eu perdia as pessoas pela mentalidade delas, pela cabeça delas. Okay. E quando a pessoa tinha a tendência a ter uma mentalidade mais negativa, né, ela mesma já se bloqueava em relação a eu não consigo fazer isso, isso eu nunca vou fazer, isso é coisa de velho. Quando ela tinha isso internalizado, ela, biologicamente, se representava como uma pessoa velha. Isso, aquele desenho mesmo, né? Exatamente. Podia até estar sem a bengala, mas se representava. Exatamente, que aí entra o que você falou. Eu vou envelhecer ou vou ficar velho? Porque eu tenho 2 caminhos, fatos, né? Se eu não morrer antes de chegar na fase, né, madura, eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou envelhecer de forma natural, então a minha capacidade funcional, ela vai estar diferente, não vai ser como você com 30 anos, 20 anos, porém, você está envelhecendo sem dores, sem doenças, um corpo responsivo, um corpo ativo, né? Cheio de possibilidades. Agora eu posso ir para o caminho do velho, né? Que a gente chama de senilidade, que é o caminho do envelhecimento com doenças, incapacidades, perda de autonomia, perda da dependência, da independência, a pessoa fica dependente do outro, né? De todas as formas. Então, eu posso escolher. Só que eu consigo escolher a partir do momento que eu tenho
uma mentalidade, né, que me leve a este lado da senescência, do envelhecimento natural. E isso vem a partir das minhas escolhas. Eu só consigo escolher bem se eu me conhecer. É verdade. E você falou uma coisa muito importante, Fernanda, porque assim, quando a gente escolhe uma coisa, a gente renuncia a outra coisa. Porque tem que saber, a escolha tem que ser bem feita. A vida é feita de renúncias e a qualidade da sua longevidade também, inclusive. Então, quando eu conheci a Adriana, e eu já pensava, né, na possibilidade de mudar a mentalidade, como que eu poderia entrar, né, nesse mundo das pessoas, que o movimento ele é extremamente importante, né, para manter a saúde física e mental. Mas em adentrar, né, a esse mundo da pessoa, né, a esse armário cheio de informações, né, através do movimento, ele não consegue atingir as gavetas, né, que contém informações que não... Como que eu vou expressar, né, a longevidade, o elixir, né, da vida, né? Como que eu vou expressar isso se eu venho de uma geração, né, que tem hábitos assim, isso é coisa de velho, mulher depois dos 40 não faz isso, eu já não dou para isso mesmo. As pessoas têm cheias de crenças, né? Sim, e a epigenética mostra, né, o que você faz hoje, você perpetua para até 4 gerações para frente. Fernanda, você imagina o seguinte, eu com 18 anos ainda pensava o seguinte, o interior era muito forte. Você come manga com leite, morre. Não é assim, dá dor de barriga, fica ruim, volta para o hospital, não, morre. Né? E é do tempo dos escravos, você vê como aquilo ficou. E eu tinha uma outra coisa que era assim, o mundo vai acabar no ano 2000. Eu tinha essa crença. Aí eu pensava o seguinte, eu nasci em 54. Se isso vai acontecer, e todo mundo fala que tem que dormir 8 horas por dia, eu vou ter feito pouco. Então eu passei a dormir 6 horas por dia para aproveitar melhor o tempo. Só que isso daí me deu assim, uma visão assim, que eu tinha que aproveitar muito tempo, que o mundo ia acabar. Graças a Deus não acabou. E o manga com leite eu tive que descobrir na prática. Eu vi um senhor no balcão, pediu uma vitamina de manga. Aí o balconista falou assim, esse aqui é com água ou com leite? Ele falou assim, água com leite. Aí eu falei, moço, ele falou, não morre não. Eu fiquei olhando lá e ele ficou, é interessante, essas crenças ficam com a gente. Exatamente. E às vezes vão até o final da vida. Vão até o final da vida, exatamente. Então assim, eu realmente perdi as pessoas para as crenças delas, resumidamente falando. Então eu precisava chegar num ponto onde eu conseguisse limpar essas informações para que a pessoa tivesse a atitude de. Então, não adianta você ser um excelente programador de exercício físico, né? Só que a pessoa, ela não está aberta, né? Ela não está com essas gavetas vazias para receber essa informação. Sim, verdade. Então, só entra informação boa, de qualidade nova, se eu tiro as informações ruins, né? As antigas. Então, os nossos pensamentos, né, eles produzem, né, os sentimentos que geram comportamentos. Esses comportamentos, quando eles são repetidos, né, frequentemente, eles tornam-se hábitos. E aí esse hábito, né, fatalmente vai virar uma crença, você vai entender aquilo como uma verdade. E você vai se comportar sempre dessa forma. Então, é o caso, por exemplo, da crença da manga com leite. Você trouxe isso, né, da sua família e tentou passar isso para frente. Não faça dessa forma. Isso. Então, com o movimento, a mesma coisa. Porque quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim, se eu movimento muito, eu gasto. Então, não vou gastar. É verdade. Eu vou mexer a minha articulação, que ela vai gastar. A roda não gira, né? Se ela não tem movimento. Exatamente, ela tem um prazo de validade. Então, eu vou poupá-la, vou deixar quietinha. E aí eu vou me mexer e assim eu vivo mais. Estou quieta, eu vivo mais. E isso é realmente é mais uma das
das crenças, né, que vem sobre a questão do envelhecimento, né, de você poupar e também tem o poupar também do comportamento, né, social. Por exemplo, se você observa algo caindo de uma pessoa idosa, e eu não estou falando da questão da educação, tá? Eu estou dizendo aqui da questão mesmo do comportamento, de você não permitir que a própria pessoa baixe para pegar. Então, dentro de casa, o que a gente faz? Caiu no chão, né? Existe uma questão de educação, óbvio, você vai lá, você vai pegar, você vai vencer. Às vezes a gente está atrapalhando. Mas às vezes a gente está atrapalhando, entende? Então, assim, gostaria de uma ajuda, é um fator muito importante, faz parte da educação, né? Quando eu vejo uma pessoa e eu ofereço ajuda, eu espero ela decidir, entendeu? Não eu vou, eu estou julgando, né, a pessoa, uma pessoa idosa é incapaz de empurrar o próprio carrinho. Tá pesado, mas se ela tiver força, se ela for uma pessoa treinada para isso, eu vou laminar, né, o emocional dela, né, a possibilidade da autossuficiência dela, com o meu comportamento de julgamento. Exatamente. E nós estamos limitando. Exatamente. Impondo essa crença. Exatamente, é diferente. Então existe um cuidado, um zelo, né? Existe a educação por trás disso. Mas você fazer pelo outro por conta do cronológico, né? Isso é bem, eu acho, desestimulante para a vida. Sim. Então, a ideia é o contrário, né? Você estimular a pessoa das possibilidades que ela tem, né? De vida, né? De repercussão corporal. E ela pode, e a gente pode. É só querer que a gente pode. Querer e treinar. Ô, Fernanda, e você incorporou mesmo, né? Incorporei. Não. Incorporei, sabe, porque eu vejo beleza no envelhecimento. Ele não deve ser uma coisa frustrante para as pessoas. Exato. Você se planeja uma vida inteira para o final, né, no final dos anos que você está passando considero eu, né, todas as jornadas são boas, são belas, todas elas têm seu brilho. Mas você está passando por uma jornada que foi um sonho, ela foi almejada, né? Então, quem hoje não almeja, né, eu quero trabalhar a vida inteira para me aposentar e viajar e fazer. Só que quando você está prestes a alcançar, uma doença te pega, a incapacidade te pega, a falta de autonomia te pega, né? Então, como aproveitar essa vida que você tem, esse final da vida que nós estamos indo? E está tudo bem, né? A gente tem que ter um olhar carinhoso para tudo isso, né? Faz parte, a gente não gosta de falar, o final da minha vida. Não, é o final, gente. Eu não sou imortal. Ainda não. Eu tenho possibilidade hoje de viver mais tempo, né? Sim. Mas a qualidade desse viver é que hoje me preocupa demais. Então, meu foco é todo nisso. Em como eu vou viver o tempo que eu tenho mais de... E com prazer. Com muito prazer, curtindo, pulando, viajando, fazendo infinitas possibilidades nós temos para viver essa vida, curtir, gozar do melhor da vida. E aí eu vou terminar a minha vida, né, acamada, numa cadeira de rodas, esperando alguém me levar para... A dependência. Exatamente, uma perda total de autonomia. Né? Então, na verdade, assim, a ideia de projeto de vida, a gente tem que deixar sempre do lado bom. Sempre do lado bom. E aí eu entro com alguns pilares que eu acho muito importantes, né? Que não devem faltar. Pilar, você como engenheiro, vai falar melhor do que eu vejo a nossa longevidade. Exato. Eu vejo a nossa longevidade como um edifício. Né? E nós temos os pilares de sustentação. Se você descuidar de um deles, o prédio até fica ali, mas a estrutura começa a se comprometer. Então, que é balancinho, devendo, vai começar rachaduras. Então, compromete todo o sistema. Né? Então, é importante o cuidado para todos esses pilares. Né? E a manutenção. E a manutenção dele. E uma coisa que eu acho extremamente importante, né, em relação aos cuidados desses pilares é o autoconhecimento. Sem você saber o teu manual de funcionamento, né, você não vai identificar os seus sabotadores. Então, o que me sabota? Quais são as desculpas que eu
preciso fazer? Como exemplo, quando nós estávamos conversando, será que eu não tenho 1 minuto por dia para fazer alguma coisa por mim? Sim, Não verdade. é possível que não tenha. Diminui então 5 minutos no banho, eu tenho 5 minutos para fazer o movimento. Exatamente, Né? E saídas estatísticas de hoje, fatores de risco para doenças cardiovasculares, AVCs, né? Então infarto, ataques do coração. Então é importante a gente ter mais saúde e o movimento ele traz isso. Né? Então, como fazer? E são as nossas decisões. Eu escolho e decido agir e entrar por este caminho, que é o caminho da senescência. Perfeito. Muito obrigado, Fernanda. Imagina, Gratidão, viu? Adorei você. a entrevista. E volte outras vezes também. Voltarei, sim, com prazer, Perfeito. viu? Muito obrigada. Por gentileza, você quer deixar os seus contatos? Eu quero sim. Então, também vou deixar o Instagram, tá? O Instagram é @longevidadeplena_. E o meu contato ainda é 011, tá? 011 965320209. E o meu Facebook, Fernanda Martins. Internautas, com os agradecimentos então a Fernanda Martini, que nos brindou, né, com os conceitos maravilhosos de longevidade e desperta a cada um de nós a necessidade de ver o mundo sempre com bons olhos e escolher os melhores caminhos para a gente ainda percorrer. Um grande abraço e até a próxima.